Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o país sul-americano, deixando pelo menos 80 mortos, números oficiais de momento. De acordo com o Serviço Geológico colombiano, esse é o tremor mais forte da última década. Dezenas de prédios desabaram. E quem vem trazer mais informações é a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, já na tela conosco. Meu boa tarde a você, Luciana, uma boa semana. Quais são as últimas atualizações, as informações que temos e que situação da América do Sul? Semanas, meses atrás, Venezuela foi atingida por um forte terremoto e agora a Colômbia, Luciana. Exatamente, Yuri, Débora, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Agora começa uma corrida contra o tempo para resgatar os sobreviventes desse terremoto. Há informações, por exemplo, na cidade de Cali, de que dezenas de edifícios desabaram e que há pessoas com vida sob os escombros. Então, Cali, por exemplo, pediu ajuda com socorristas de outras cidades, como Bogotá e Medellín, para concentrar esses esforços nesses edifícios que vieram abaixo com esse tremor. Após esse terremoto de 7,4 que afetou vários departamentos do país, depois ainda foram registradas réplicas, outros tremores, pelo menos duas anunciadas pelo Serviço Geológico do país, que fala em tremores secundários de 2,8 e depois um de 4,8, que foi amplamente sentido em alguns pontos do país. Como você mencionava, Yuri, esse tremor foi sentido não somente na Colômbia, como em países vizinhos, em cidades da Venezuela, também no Equador e, claro, na Colômbia os efeitos foram devastadores, são pelo menos 80 mortos e essa cifra é uma compilação da nossa equipe de internacional, porque a informação não está centralizada em um organismo do governo nacional. Cada governador está divulgando cifras de mortos dos seus estados após esse tremor. Existe muita dificuldade nas comunicações, então, por exemplo, o governador do departamento de Risaralda, onde fica Pereira, que foi a capital, por enquanto, mais afetada por esses tremores, onde há o maior número de mortos, somente nesse departamento há pelo menos 40 mortos, mas o governador ainda fala em dados preliminares, já que eles têm dificuldade até de falar com os socorristas que estão nessas zonas de desastre, nesses edifícios que desabaram. Então, há muita preocupação com o resgate dessas pessoas que estão com vida sob os escombros, também com possíveis fugas de gás, com autoridades pedindo para a população informar, ligar para os telefones governamentais para informar se há abalos, se há danificações nas estruturas, porque a gente sabe, que depois, com as réplicas, os edifícios que não desabaram podem desabar se tem esses danos estruturais. E a Colômbia também decretou desastre nacional, uma medida para até facilitar a mobilização dessas equipes de socorro. Abelardo de la Espriella, que assumiu, chegou ao governo, então a posse dele foi na última sexta-feira, já conta com esse primeiro grande desafio. Dias depois de chegar à presidência, ele cancelou toda a sua agenda, já mobilizou aí um comitê para atender essa emergência nacional. E as informações que a gente tem até agora são de pelo menos 22 municípios muito afetados por esses tremores. Então, só retomando, o epicentro desse terremoto de 7,4 foi em San José del Palmar. Isso fica na região oeste da Colômbia, mas uma grande área foi afetada por esses tremores. Esse tremor foi, inclusive, sentido com força, com intensidade, segundo relatos de quem está em Bogotá, mas com muito mais força em cidades onde houve forte destruição. Então, por exemplo, no departamento de Risaralda, foram pelo menos 40 mortos. No departamento de Valle del Cauca, pelo menos 27 mortos. Houve 3 mortos na cidade de Manizales, onde foi registrada uma imagem bastante impressionante das pessoas tentando se equilibrar na rua diante de uma catedral. Uma das torres dessa catedral está a ponto de desabar, ela colapsou, quebrou, está a ponto de cair.
Também houve uma morte no departamento de Antioquia, 9 mortos no departamento de Chocó, que é onde foi o epicentro desse terremoto. Então, muita apreensão, muitas autoridades mobilizadas justamente para tentar atender essa emergência. São dezenas de prédios que vieram abaixo em uma grande quantidade de municípios e, então, muita preocupação para esse resgate, que a diferença da Venezuela, que foi muito concentrado na região de La Guaira e Caracas, esse é de um grande número de municípios. Então, vai requerir uma organização, uma mobilização muito grande, porque foi uma área afetada muito grande por esse terremoto e, claro, que pode ainda ser afetada pelas réplicas que se sucedem a um grande terremoto. Queria que você nos explicasse quais foram as condições que levaram a este terremoto e para esta intensidade de terremoto, a Colômbia apontando aí que foi o mais forte sentido pelo país, pelo menos na última década, não é isso? Exatamente. A Colômbia, nesse ponto aí, ela está sobre o que a gente chama de subducção da placa tectônica Nazca com a placa sul-americana. Então, uma região que rotineiramente está sob estresse tectônico, ou seja, do movimento das placas, e tem grandes tremores. Nessa região você já teve tremores desse nível de magnitude há pelo menos uns 50 anos ali que vem ocorrendo nesse sentido. É um tremor que teve uma profundidade relativamente alta, 110 quilômetros. No entanto, devido à tua energia muito grande, que é a magnitude 7,4, ainda causou muitos danos como esses que nós estamos vendo aí relatados pela população. Marcos, obrigada por estar aqui conosco. Eu queria, como você já veio aqui em outra oportunidade no 360 para comentar o terremoto na Venezuela, eu gostaria que você fizesse um paralelo entre os dois e contasse um pouco, não sei, né, se você tem as informações para fazer esse paralelo, mas até agora, claro, os números eles vão sendo atualizados, mas a impressão que dá é que a devastação na Venezuela foi muito maior do que na Colômbia. Não, com certeza. E são tremores muito diferentes do como eles ocorreram, por exemplo. Na Venezuela, nós tivemos um tremor de magnitude similar, no entanto, ele foi muito mais raso, o que significa que a quantidade de vibração, de energia liberada próximo à superfície é muito maior. Nesse caso da Venezuela, nesse caso da Colômbia, nós tivemos um tremor a uma profundidade de 110 quilômetros. Então, ele tem até a energia chegar à superfície, ela perde um pouco da sua potência, vamos dizer assim. E por isso você tem um efeito um pouco menor. Claro, além disso, você tem questões de construção e outras coisas que também fazem uma diferença, mas efetivamente a energia sentida na superfície na Colômbia foi muito menor do que aquela percebida ali na Venezuela, devido à profundidade desses dois tremores. Ô Marcos, a gente percebe aqui, vendo, né, também pelas imagens, do que já ouvimos aqui, inclusive de brasileiro que está na Colômbia, pode contar um pouco do relato. A Colômbia tem histórico, ou seja, tem alguma estrutura preparada para enfrentar terremotos, tem treinamento para a sua população saber lidar com terremotos. Eu sei que não é especificamente a sua área de estudo, mas do que você conhece, do que tem acompanhado do histórico desses tremores aqui na região, como é que a gente poderia definir o nível de preparo e as condições que a Colômbia tem para resistir a um tremor dessa magnitude? A Colômbia ela já é um país, como você mencionou, que historicamente tem a ocorrência de tremores de magnitudes expressivas. Então já existe uma cultura, vamos dizer, de defesa civil, eu não sei exatamente como é chamado lá esse órgão que cuida disso, para poder fazer essa preparação da população. Então você tem treinamentos nas escolas, sinalização nos prédios, você tem uma série de fatores que já trazem para a população uma educação do que ocorrer, do que fazer quando ocorre um terremoto, que é muito comum, especialmente nesses países andinos. Então, Chile, Peru, Colômbia, você tem esse tipo de nível de preparação para poder fazer, dado a esse contexto que eles já estão acostumados, que ocorrem tremores de grande magnitude. O presidente do Tribunal de Contas aqui do Brasil, ministro Vital do Rego Filho, está em Cali, uma das regiões mais afetadas pelo tremor. Ele iria participar da Assembleia da Organização Latino-Americana e do Caribe de entidades fiscalizadoras superiores.
mas o encontro foi adiado, né, ministro, por causa do terremoto. Presidente, muito boa tarde, seja bem-vindo, obrigada por entrar conosco aqui ao vivo. Já começo te perguntando, onde o senhor estava? Foi de manhã? Como é que foi o momento em que o tremor começou? Oi, Débora, Yuri, é uma alegria falar com vocês num momento aí de consternação, porque nós estamos aqui. Eu sou presidente da OLACEFS, que é a Organização Latino-Americana dos Órgãos de Controle, e faríamos, né, a partir de hoje, uma Assembleia Geral desta entidade aqui para definir os rumos para o nosso próximo semestre. Pela manhã, eu confesso a vocês que eu ainda estou muito atordoado com tudo o que aconteceu e que eu vivi pela primeira vez. Eu nunca tinha sentido um abalo. Algumas vezes no Japão, alguma vez, mas muito pouco, muito discreto. Mas quando foi às 7 e pouquinho da manhã, eu estava me preparando para descer para tomar meu café no hotel e começou a cama balançar, o lustre balançar e esse abalo ia aumentando. Na hora que eu senti que era realmente uma coisa muito perigosa, eu saí no corredor, do jeito que eu estava, né, e procurei uma escada externa. Né? O hotel não indicou com muita clareza a escada, mas eu estava no 8º andar, e tu imagina, as pessoas acorriam essa escada e o hotel continuava balançando, a gente descendo a escada, o hotel balançando, e eu fiquei apavorado. Eu me vi, né, na condição daquele filme Apocalipse. E ficamos no andar de baixo, muito vidro quebrado, muito concreto, né, ruindo, mas o hotel ficou em pé. Né? Ficamos na rua, aguardamos mais ou menos 1h30 para estarmos seguros para voltar para o hotel. Né? Todo mundo lá, senhores de pijama, senhoras enfim, de roupas que estavam, né? Voltamos para o hotel. Quando chegou, meia hora depois, um novo alarme dizendo que uma segunda onda viria. Saímos de novo para o hotel, mas essa segunda onda não foi sentida aqui em Cali, foi sentida em alguns outros estados, porque o epicentro desse terremoto foi muito próximo aqui a Cali, né? E aqui em Cali foi sentido na ordem de 7,4, né? Na escala que mede estes abalos, a escala Richter. Então, assim, foi muito complexo, muito complicado. Eu tenho uma delegação aqui, eu sou presidente dessa organização, então aqui estão 19 presidentes de órgãos de controle da América Latina. Nós temos mais de 300 inscritos, né? E hoje, né, eu chamei uma reunião extraordinária, agora nesse hotel mesmo, e nós decidimos cancelar a nossa Assembleia, né, que já tinha sido adiada hoje por conta do evento, mas oficialmente agora ela foi cancelada em virtude do crescimento dos problemas que sempre virão após um terremoto desta magnitude. Aqui em Cali, eu procurei saber, somente em 99 houve um outro, mas numa magnitude de 6,4. Quer dizer, não havia... o país não estava preparado como o Chile está. Né? A nossa chefe do controle externo do Chile, a nossa secretária-geral da OLACEFS, ela tem uma experiência nessa área, porque anualmente acontece abalos sísmicos no norte, no sul do Chile, e ele já tem uma equipe de prontidão, toda uma política de prevenção e de reparação de dano no Chile. Uhum. Presidente, deixa eu aproveitar que o senhor mencionou essa questão, né, da capilaridade dessa entidade que o senhor estava participando do evento. Já se tem aí uma clareza de como vai ser o retorno de todas essas pessoas para os seus respectivos países? Porque imaginamos que, além dos problemas de comunicação que já foram relatados nas cidades mais atingidas pelo terremoto, também há uma dificuldade logística e de funcionamento da rede rodoviária e aeroviária da Colômbia nesse momento, não? Aqui, Yuri, o trânsito está um caos, né? Eu estou no hotel, não saí do hotel porque fui
foi recomendado pela equipe de segurança para não deixar o hotel, né, e subir pouco ao quarto, né, porque em 24 horas pode haver uma replicagem destas ondas. Eles têm assim um período de 24 horas, então até amanhã de manhã, como foi já adiado o evento, então todas as delegações estão procurando sair. Mas nós temos problemas com isso. Como você colocou, 9 aeroportos aqui da Colômbia estão fechados. Houve uma notícia agora de que o aeroporto de Cali ia abrir por algumas horas, né? Eu estou, inclusive, indo para lá, né, com a embaixada brasileira que está cuidando de tudo. O embaixador brasileiro foi de uma atenção muito especial com todos nós e está procurando o consulado também, né? Então, eu vou para o aeroporto. Se você me perguntar para onde eu vou te dizer, só não vou ficar aqui, tá? Vou sair daqui, porque isso realmente me abalou muito. Eu nunca tinha vivido algo tão impactante. Agora a gente segue falando sobre o terremoto na Colômbia, que deixou ao menos 111 mortos. As autoridades pedem doações de água, colchonetes e equipamentos de segurança para acolher as vítimas e continuar as operações de resgate. Na capital Bogotá, o governo anunciou a criação de centros de coleta de ajuda, que será distribuída para outras cidades. Vou chamar a Luciana Tadeu, a nossa correspondente para a América Latina, que tem mais informações ao vivo. Boa tarde novamente, Luciana. Conta então as atualizações, inclusive em relação a essa ajuda, né, que eles estão precisando. Débora, Yuri, boa tarde novamente. O prefeito de Bogotá, Carlos Galán, anunciou a criação de 6 centros para receber essas doações, para que sejam distribuídas para as cidades mais afetadas, como Pereira, Manizales, Cali e Quibdó. Quibdó que fica justamente no departamento de Chocó, que foi o epicentro desse terremoto de 7,4, um terremoto que já foi seguido por outros tremores, inclusive um também de alta magnitude, né? Para depois de um terremoto de 7,4, houve pelo menos 2 tremores secundários, um de 2,8, outro de 4,8, esse de 4,8 amplamente sentido em outras regiões da Colômbia. Muitos municípios do país foram afetados, são mais de 20 municípios afetados, o que vai permitindo a gente ter uma noção da magnitude, né, desse terremoto. O presidente Abelardo de la Espriella já anunciou que há pelo menos 111 mortos e nessa última atualização que ele fez, ele fala em mais de 1.500 moradias que acabaram com danos estruturais. Ele fala em 61 edifícios que desabaram, 18 centros de saúde que acabaram aí com danos, também 52 centros educativos que acabaram afetados por esse terremoto, 18 estradas que também acabaram com danos. Há inclusive relatos e informações oficiais de estradas bloqueadas porque houve desabamento de rochas, de árvores por causa do tremor, e também 6 aeroportos que acabaram afetados, seja pelo terremoto, seja por um vulcão que está expelindo cinza nesse momento também. Então, um forte impacto desse terremoto. Agora, todo o empenho está concentrado em conseguir encontrar as pessoas sobreviventes. Somente em Cali há pelo menos 20 edifícios que desabaram e há relatos de pessoas com vida sob os escombros. Então, há muito esforço concentrado agora. Esse é o principal objetivo: resgatar pessoas com vida debaixo desses destroços. Então, o prefeito de Cali, inclusive, pediu ajuda para outras localidades, como Bogotá, Medellín, para que mandem socorristas para ajudar nesses esforços. E uma das grandes dificuldades nesse cenário, né, o que a gente já viu acontecer em outras cenas de desastre, como a Venezuela, que há pouco tempo viveu também 2 terremotos muito fortes, é justamente o problema de comunicação. Então, várias autoridades passam esses dados, falando, claro, preliminarmente, falando que estão com dificuldade de entrar em contato até com os socorristas. Então, ainda está muito difícil de conseguir dados concretos sobre a quantidade de pessoas desaparecidas, quantas foram
mandadas para hospitais, também há muitos hospitais que foram afetados por esse terremoto e, claro, conseguir informação da real magnitude desse terremoto que, como mencionaram autoridades, atingiu fortemente mais de 20 municípios na Colômbia. São vários departamentos afetados, Débora e Yuri. Bom, diante dessa tragédia vai se formando um arco de solidariedade de países que oferecem ajuda à Colômbia. A gente vai a Nova York com a nossa correspondente Priscila Yazbek. Priscila, bem-vinda à Hora H. E como eu disse a Luciana Tadeu, Priscila, infelizmente nós estamos vivendo um repeteco do que testemunhamos na Venezuela. A Colômbia é um país mais organizado, não tão traumatizado quanto a Venezuela, mas ainda assim vai precisar de ajuda. Qual é a disposição e a disponibilidade dos líderes internacionais nesse momento? Bem-vinda. Oi, Thaís. Boa noite a você, a todos que acompanham o Hora H. Thaís, uma repercussão internacional muito grande sobre o terremoto, com manifestações de autoridades na América Latina, aqui nos Estados Unidos, também na Europa, começando pela reação aqui do governo norte-americano. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez uma publicação nas redes sociais dizendo que o governo Trump está atento e monitorando de perto o terremoto. Ele disse que os Estados Unidos estão prontos para apoiar o povo da Colômbia e disponibilizou um link do Departamento de Estado dos Estados Unidos para que cidadãos americanos que estejam na Colômbia e eventualmente precisarem de ajuda possam ter algum tipo de suporte. Também diversas embaixadas estão orientando os seus cidadãos que estão na Colômbia e foram afetados pelo terremoto a fazer o mesmo. O presidente Lula também se manifestou, fez uma publicação também nas redes sociais, falou que recebeu com preocupação a notícia do terremoto, também disse que em nome do povo brasileiro ele manifesta sua solidariedade e falou também que o Brasil permanece à disposição da Colômbia para prestar o apoio necessário. Ainda na América do Sul, na Venezuela, a líder da oposição, a Maria Corina Machado, também manifestou solidariedade, orações à Colômbia, também disse que os venezuelanos sabem em primeira mão como a solidariedade internacional é vital diante de uma tragédia dessa magnitude, como você observou, né, Thaís, já que a Venezuela passou recentemente também por um terremoto muito forte. El Salvador também se manifestou, o presidente salvadorenho Nayib Bukele disse que o governo está pronto para fornecer apoio imediato com equipes de resgate, profissionais de saúde, paramédicos, suprimentos ou qualquer outro tipo de assistência necessária. E na Guatemala, o Ministério de Relações Exteriores divulgou um número de telefone também para que os cidadãos que estiverem na Colômbia possam buscar a embaixada e também falou que os cidadãos devem permanecer atentos às notícias que chegam de fontes oficiais. Na Europa, o presidente da França, Emmanuel Macron, também fez uma publicação nas redes sociais, falou que diante do terrível terremoto que atingiu a Colômbia, ele envia em nome da França os mais sinceros sentimentos ao povo colombiano. Também Portugal, Itália se manifestaram. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que está acompanhando com preocupação as atualizações, também manifestou a mais profunda solidariedade da Itália. O presidente da Ucrânia também postou uma mensagem, Volodymyr Zelensky, assim como o ministro de Relações Exteriores de Israel, Gideon Sar, que ofereceu à Colômbia toda a assistência que Israel puder fornecer e disse que os seus pensamentos e orações estão com o povo colombiano neste momento. A gente segue, claro, acompanhando todas as reações e as manifestações de autoridades no mundo todo e qualquer novidade eu volto a acionar vocês, Thaís. Os Estados Unidos anunciaram mais de 15 milhões de dólares em ajuda para a Colômbia depois desse terremoto. O governo Donald Trump diz que os recursos serão destinados a abrigos de emergência, alimentação e análise dos danos causados pelo tremor. A informação foi divulgada pelo Departamento de Estado. Os Estados Unidos disseram estar prontos para apoiar o presidente Abelardo de la Espriella. O terremoto também foi sentido aqui no nosso país. Em Manaus, prédios precisaram ser evacuados depois que os moradores sentiram o tremor e tiveram que chamar os bombeiros. Por isso, a gente vai até o norte do nosso país conversar com a repórter Tayana Narcisa. Quantos prédios foram vistoriados, Tayana? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, a todos que nos acompanham. 4 prédios foram vistoriados, mesmo com uma distância de mais de 3.000 quilômetros. Os reflexos do terremoto registrado nesta segunda-feira na Colômbia foram sentidos
pelos brasileiros aqui na região norte. Em Manaus, no Amazonas, diversos moradores, trabalhadores precisaram sair às pressas de prédios localizados no centro da cidade por conta desses tremores. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram aí iluminações, tem persianas se movimentando e várias pessoas saindo às pressas desses prédios. Aí na tela, quem nos acompanha vê essas imagens. Alguns moradores chegaram inclusive a relatar nas redes sociais que sentiram esse tremor de terra que ocorreu por volta de 8h30 da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, 4 prédios passaram por uma vistoria visual entre os militares que não apontaram nenhum tipo de comprometimento a essas estruturas, nenhum tipo de risco a esses moradores. Alguns dos espaços, dos bairros que ocorreram essas avaliações foram Aleixo, Centro, Parque 10 de Novembro e Santa Etelvina. Durante essa inspeção, os militares fizeram essa avaliação. Ainda de acordo com a corporação, mais de 9 chamados foram registrados no decorrer da manhã. Até a última atualização não havia nenhum ferido. E ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, que está realizando a orientação aos síndicos, se houver aí algum tipo de abalo sísmico, que é para ser notificado, né, a esse prédio, a essa edificação, para que os engenheiros responsáveis por essa construção possam aí fazer essas avaliações. A nossa equipe também solicitou informações ao Centro, ao Conselho Regional de Engenharia do Amazonas, para entender se houve algum tipo de comprometimento a essas estruturas, mas fica aberto aqui o espaço, a gente ainda não recebeu o retorno. E é importante a gente relembrar, Márcio, que o Amazonas ele faz fronteira com a Colômbia, através da cidade de Tabatinga, que fica bem em frente a Letícia. E lembrando ainda que esses registros, esses tremores não são incomuns. O mais recente ocorreu agora em junho deste ano, com um terremoto que aconteceu na Venezuela e que também abalou aqui cidades da região norte, como Manaus, o Pará e também o Amapá. Nossa equipe segue acompanhando esse caso. Volto com você. Muito obrigado, Tayana Narcisa. O governo brasileiro prestou solidariedade ao povo colombiano. Em nota, o Itamaraty informa que a notícia foi recebida com profundo pesar pelas perdas humanas e materiais e que o Brasil acompanha com atenção os esforços de busca e de assistência às populações afetadas e manifesta a sua disposição de colaborar com as autoridades colombianas nas ações de resposta ao terremoto. Em entrevista à CNN, o embaixador do Brasil na Colômbia, Paulo Estivalé de Mesquita, diz que até o momento não há registro de brasileiros entre as vítimas. Aqui em Bogotá, o terremoto se sentiu de maneira relativamente suave, em comparação com o que aconteceu no oeste do país, né? Ainda assim, mesmo aqui, em muitos prédios, as pessoas desceram do prédio. Há alguns protocolos para esse tipo de ocasião, em que as pessoas saem à rua, vão para praças para ficar longe das construções. Mas não há notícias de grandes prejuízos ou de prédios que tenham sido derrubados aqui. Então, nós não tivemos a percepção da magnitude do terremoto no primeiro momento. Mas aí começaram a chegar as notícias, né? O terremoto aconteceu por volta de 7h30 da manhã, no horário da Colômbia, e aí nós começamos a receber as notícias e os vídeos também das regiões mais afetadas. E aí nós começamos a buscar os contatos com os nossos amigos e com os nossos consulados honorários nessas cidades, e aí começamos então a nos preocupar. Mas até o momento não há nenhuma notícia de brasileiros que tenham sido afetados diretamente ou afetados de maneira que colocasse em risco a vida ou o bem-estar dos brasileiros nessas regiões.